Olá, pessoal. Sou o professor Eduardo e hoje estaremos falando da disciplina de Fundamentos de Engenharia. Vou compartilhar um material com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Nós estaremos falando Fundamentos da Engenharia, a essência da engenharia. Bem-vindos à apresentação sobre Fundamentos de Engenharia. É uma jornada através dos princípios essenciais que sustentam todas as práticas de engenharia. Sou o professor doutor Eduardo Barbosa, da Universidade do Vale do Paraíba, e guiarei vocês pelos conceitos fundamentais que formam a base dessa fascinante disciplina. Nesta apresentação, exploraremos das origens históricas da engenharia até suas aplicações modernas, destacando os elementos que caracterizam a verdadeira essência do pensamento do engenheiro. Juntos, descobriremos como os princípios de desempenho, economia e sustentabilidade se entrelaçam para formar o alicerce da prática da engenharia. Então, vamos falar inicialmente sobre os objetivos da aprendizagem, ok? Primeiro, reconhecer os fundamentos. Então, é identificar as características essenciais e aplicações práticas dos fundamentos da engenharia no contexto profissional e acadêmico. Depois nós vamos identificar elementos norteadores, que será compreender os princípios que orientam e estruturam os fundamentos da engenharia em diferentes contextos e aplicações. E a aplicação prática, que é determinar os conhecimentos técnicos e científicos necessários para a aplicação eficaz dos princípios de engenharia na resolução dos problemas raiz. Esses objetivos foram cuidadosamente elaborados para proporcionar uma compreensão abrangente dos fundamentos da engenharia, preparando os estudantes para aplicar estes conhecimentos em situações práticas e desafiadoras. Então, dando uma introdução aqui, né? Vamos falar da abordagem sistemática para a resolução de problemas, né? Que confere à engenharia um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e na melhoria contínua da sociedade, posicionando os engenheiros como agentes essenciais na transformação e para o progresso. Então, nós, engenheiros, né? Entre as habilidades e competência que nós temos, né? Nós temos também a habilidade e competência de resolução de problemas, tá? De transformação, né, de matéria-prima em produto, em insumos em serviços, tá? Então, nós temos essas competências, tá? Então, para a resolução de problemas, a engenharia está intrinsecamente ligada à identificação e resolução de problemas complexos que afetam diretamente a qualidade de vida da nossa sociedade, tá? Seja a construção de uma ponte, de uma linha férrea, seja a resolução de algum problema referente a um processo produtivo, seja referente à resolução de um problema dentro de um processo químico, dentro de um setor aeronáutico. O engenheiro está ali para resolver problemas do nosso cotidiano e melhorar a nossa vida, né, de uma forma geral. Áreas de aplicação. Abrange desde infraestrutura básica e sistemas de transportes até tecnologias avançadas como inteligência artificial e inovações tecnológicas disruptivas, tá? O diferencial do engenheiro. O engenheiro se destaca pela capacidade única de aplicar conhecimentos científicos e matemáticos para desenvolver soluções otimizadas e eficientes, ok? Então, nós somos capacitados para fazer inovações, fazer coisas novas, né? Criar soluções que vai resolver problemas do nosso cotidiano, ok? Então, a definição da engenharia, né? A engenharia, pessoal, ela transcende a simples aplicação de técnicas ao incorporar uma análise abrangente dos problemas, considerando múltiplas variáveis e buscando soluções que equilibrem eficiência, custo e impacto. Tá? Então, esse processo sistemático de pensamento caracteriza a verdadeira essência da prática da engenharia. Então, a gente tem uma resolução que ela é otimizada, né? Que é solucionar problemas complexos utilizando o mínimo de recursos possíveis, maximizando a eficiência e os resultados. Ou seja, vamos resolver algum problema? Não podemos sair gastando, né,
muito recurso, tanto material quanto financeiro, né? Ou os dois. A gente precisa otimizar, a gente precisa ser eficiente, gastar o mínimo possível, ok? Aplicação prática, né, que é a transformação do conhecimento técnico e científico em soluções tangíveis, né? Tangíveis é o quê? Palpáveis, né? Ou visuais, que a gente consegue perceber facilmente. E aplicações para necessidades reais, coisas do nosso cotidiano, coisas que a gente realmente precisa que sejam resolvidas, ok? Abordagem holística, então, o engenheiro também ele se diferencia da técnica pela visão sistêmica, né? Considerando todos os aspectos e promovendo otimização de processo, tá? Que a gente chama também de melhoria contínua, né? Dentro das grandes empresas, a melhoria contínua ela está ligada demais a todo o processo, tá? Então, existe sempre a cultura de fazer melhoramentos, de fazer melhoria dentro dos processos produtivos. Então, a história da engenharia aí, né, no século III, né, surgiu o termo engenho, referindo-se à capacidade mental para criar soluções engenhosas e práticas para problemas complexos, né? Então, lá no século III, né, surgiu o termo engenho, né, que era a capacidade mental para resolver problemas, criar soluções, né, fazer engenhosidades, né? Era mais ou menos essa a palavra utilizada, né? A pessoa que era um engenheiro, né, ela era uma pessoa engenhosa, né, ela fazia soluções ali para resolver problemas, tá? Já no século XIII, né, o desenvolvimento do conceito engenheiro é designado a profissionais especialistas na construção de máquinas de guerra e estruturas defensivas, né? Então era também um profissional que ele desenvolvia, né, construía, né, máquinas de guerra e estruturas defensivas. No século XVIII, né, houve o estabelecimento das primeiras escolas formais de engenharia na Europa institucionalizando o ensino e a prática da profissão, né? Então, lá no século XVIII, começamos a ter o quê? A prática do ensino de engenharia, né? Que é você ensinar outras pessoas a serem engenheiros, tá? No século XIX, houve a fundação da primeira escola de engenharia no Brasil, marcando o início do desenvolvimento formal da profissão de engenheiro no Brasil, no nosso país, tá? Então, essa evolução histórica ela demonstra como a engenharia se transformou de uma prática baseada em tentativa e erro, né, onde você fazia ali um teste e errava, fazia outro teste e acertava, então você ia aprendendo, tentando, né, errando e acertando, era essa forma que você usava para você aprender, tá? Para uma disciplina estruturada, com fundamentos científicos sólidos, né, adaptando-se continuamente às necessidades da sociedade em diferentes épocas. Então, foi explicado, né, foi ensinado aos alunos, né, aos discípulos ali da engenharia, a forma adequada de se fazer as coisas, né, as metodologias adequadas, as ferramentas adequadas, né, para se trabalhar e para que se evitasse o erro, tá? Que era muito constante em determinados momentos. Então, falando aí de fundamentos da engenharia, né, a gente tem a interdisciplinaridade, o engenheiro integra e aplica conhecimentos de diferentes áreas científicas e técnicas, né, para o quê? Desenvolver soluções abrangentes e eficazes para problemas complexos, tá? Tem um contexto também socioeconômico, né? A prática da engenharia, ela é profundamente influenciada pelo ambiente socioeconômico e pelas necessidades sociais específicas de cada época e região. Ou seja, né, em cada local, né, cada lugar, em cada época, né, no século XVIII, a atuação do engenheiro era uma, no século XIX, a atuação do engenheiro era outra, no século XX, outra, agora no século XXI é uma outra diferente, né? A atuação do engenheiro lá na Arábia é uma, no Brasil é outra, na Europa é outra, outro tipo de atuação, né? Que a gente tem também o fator cultural, que também é um fator muito abrangente aí, tá bom? Falamos também da gestão de recursos, né? A administração eficiente de recursos materiais, humanos, financeiros, temporais, constitui um pilar fundamental para o sucesso dos projetos em engenharia, né? Então, se você faz aí uma gestão de recursos materiais, que é todo aquele material que você vai utilizar para o seu projeto, os recursos financeiros, que são essenciais para a contratação, compra de materiais, compra de tecnologias, e também, se você faz também o gerenciamento
adequado do tempo que você tem para o seu projeto, né, você consegue ter um sucesso aí no seu projeto, ou uma possibilidade grande de sucesso no seu projeto, tá? Então, esses fundamentos formam a base conceitual que orienta todas as atividades de engenharia, proporcionando uma estrutura para análise e resolução de problemas em qualquer especialidade, seja ela qual for, civil, elétrica, mecânica, produção, química, ok? A compreensão desses princípios é essencial para o desenvolvimento de soluções verdadeiramente eficazes e sustentáveis, ok? Então, características dos fundamentos de engenharia, né? Uma das características, né? A gente tem três características que são fundamentais aí, elas se unem, né? Elas estão intrinsecamente ligadas aí, tá? Para que os projetos de engenharia sejam bem-sucedidos. A gente tem a parte do desempenho técnico, que assegura soluções, que as soluções funcionem conforme especificado e com segurança. A economia garante a viabilidade financeira e o uso eficiente dos recursos disponíveis. E a sustentabilidade cada vez mais central na engenharia moderna, assegura que os projetos considerem seus impactos ambientais de curto e longo prazo, né, promovendo o desenvolvimento responsável e também consciente, né? Então, o desenvolvimento, né, garante a segurança e eficiência das soluções, a economia, a otimização de recursos e minimização de custos, tá? E a sustentabilidade, ela traz uma redução dos impactos ambientais, né, e o seu uso sustentável e responsável, tá? Nós temos que ter uma responsabilidade com o nosso meio ambiente e com a sustentabilidade humana, ok? Desempenho da engenharia. Um desempenho é frequentemente quantificado através de testes rigorosos e simulações computacionais avançadas, permitindo aos engenheiros prever o comportamento das suas criações em diversas condições, tá? Incluindo situações extremas e falhas potenciais, tá? Então, requisitos técnicos rigorosos, o que seria isso? Projetos de engenharia devem atender às especificações técnicas precisas que garantem seu funcionamento correto e seguro em todas as condições previstas de operação. Normas e regulamentações. A conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais assegura padrões mínimos de qualidade, assegurando segurança e desempenho, né, para todos os projetos e produtos de engenharia. Aplicação de padrões também, né? Exemplo prático, né, a NBR 6118 estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto, garantindo resistência estrutural e durabilidade adequada para diferentes aplicações. Então, pessoal, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que o engenheiro faz, passa por testes, passa por especificações, verificações de normas, tá? Então, nada é feito aí por um acaso. A gente precisa seguir normas técnicas que são especificadas para cada tipo de serviço, ok? A gente precisa seguir requisitos técnicos que são implementados aí, que são considerados para esse tipo de serviço, né? E também seguir uma padronização aí com relação aos trabalhos desenvolvidos. Vamos prosseguindo aqui. Economia na engenharia, né? Então, a análise de custo-benefício, avaliação sistemática, né, das alternativas, considerando custos iniciais, operacionais e benefícios ao longo do tempo. Então, você tem aí uma análise de custo-benefício, né? Que é você analisar aquilo que você vai pagar um valor mais adequado para ter uma solução mais eficiente, tá? Planejamento financeiro também é muito importante, que é a gestão integrada dos custos, investimentos e riscos a longo prazo, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, né? A gente sabe que todo projeto, a gente sempre fala isso, né? Todo projeto tem um ciclo de vida, né? Então, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Todo projeto ele precisa ter início, meio e fim, tá? Não existe nenhum projeto que não tem pretensão de não ser finalizado, ok? Então, sempre tem que ter um início, meio e fim. E para isso, a gente chama também de ciclo de vida do projeto, ok? Tem a otimização econômica, que é a comparação entre alugar ou comprar equipamentos, né? E aprimoramento de processos produtivos. Então, eu vou fazer um muro de arrimo, né? Eu vou precisar de andaime, né? Poxa, e se eu alugar o andaime fica mais em conta? Ou se eu comprar o andaime fica mais em conta? Eu vou precisar de usar um martelete, né? Eu comprando é melhor ou eu alugando é melhor? Tá? Então a gente precisa também fazer esses cálculos aí para poder entender se o que é mais viável, né? Tem empresas de empreiteiras, né? Falando aqui da construção civil, né? Que às vezes elas preferem ter os seus próprios equipamentos, né?
Então ela compra ali uma vez, mantém ali a conservação do equipamento e ela não compra tanto mais, né? Então o que ela economiza alugando, quando ela é uma empreiteira que faz muito tipo de serviço aí da engenharia civil, quando ela compra, ela evita de pagar o gasto com aluguel, né? E o gasto com aluguel é um gasto que é meio excessivo aí, se você for olhar a médio e longo prazo, né? Então, às vezes, a compra é algo que é interessante, tá? Agora, se você vai usar de forma muito específica, né, de forma pontual, um equipamento, né, e às vezes ele é muito caro, não compensa comprar, né, o aluguel talvez seria mais interessante, ok? O aluguel tem algumas vantagens também, né, que você não tem responsabilidade de manutenção, né, de manter a qualidade do equipamento, lógico, você vai fazer o uso de uma forma adequada, né, mas se o equipamento estraga, né, ele fica com a responsabilidade de quem está locando, né? E lógico que quem aloca, aloca por um preço onde ele considera ali a depreciação do equipamento, tá? Então, isso é bem normal de acontecer, tá bom? A análise temporal também é algo que é muito importante, né? Considerando consideração do valor de dinheiro no tempo para decisões de investimento a longo prazo. Então, toda decisão que você faz a longo prazo aí, você precisa fazer uma análise temporal, né? De repente, aí, fazer um estudo de retorno de investimento, um estudo de payback, que também é importante, tá? Então, são estudos que são imprescindíveis para que você tenha uma análise temporal mais adequada, ok? A dimensão econômica na engenharia não se limita a reduzir custos, mas busca maximizar valor gerado pelos recursos investidos, ok? Decisões aparentemente mais caras no curto prazo podem resultar em economias significativas quando analisadas sob as perspectivas do ciclo de vida completo do projeto. Então, algumas decisões aí, que de repente você fala assim, nossa, tá ficando mais caro alugar esse equipamento, né, ou comprar, né? Mas aí você vai fazer uma conta a médio e longo prazo e você vai ver que acaba sendo uma vantagem, tá? Então você sempre tem que fazer análise aí para poder ver o menor custo para você fazer serviço A ou B, ou projeto, tá? Então você sempre tem que considerar o menor custo durante o tempo agregado aí que você vai estar trabalhando, ok? Que é do início ao fim do projeto. A sustentabilidade na engenharia, né? O uso racional de recursos, né? Ele traz a minimização do consumo de matérias-primas e energia. Então, você precisa racionalizar a sua matéria-prima, você precisa racionalizar os seus insumos, racionalizar a sua energia, né? Usar de forma consciente para que você gaste o mínimo possível. Tem também o ciclo de vida, né? Que é a análise do impacto desde a extração até o descarte, né? Que é o ciclo de vida do seu produto, no caso, né? Existem no Brasil legislações, né, como selo verde, por exemplo, que obrigam, né, a empresa que está produzindo um produto, né, fazendo um projeto de um produto, que ela, no final da vida desse produto, que ela recolhe esse produto. Isso acontece com pilhas e baterias, já muita gente aí já está acostumada com isso, né? Óleos combustíveis, óleos de lubrificação, é, também existe uma maneira correta de descartar, né? Muitas empresas trabalham também com essa parte de descarte, né? Que é importante, né? E pode ser produzir outras coisas através desses produtos. É, e você tem benefícios aí, né, fiscais, né, econômicos, com relação ao descarte adequado aí do produto que você produz, né, do produto que você projeta, tá? Então é muito importante que você consiga fazer, né, uma extração consciente, né, sustentável e também um descarte sustentável e consciente, ok? A engenharia verde, que é a aplicação dos princípios ambientais do desenvolvimento, né? É, que é você trabalhar com produtos que possam ser reciclados, que tem uma eficiência energética melhor, né? Que reduz a emissão de gás carbônico, né? Então tem algumas coisas que você precisa também observar, tá? A sustentabilidade, pessoal, se tornou um pilar imprescindível, indispensável na engenharia moderna, né? Representando uma mudança de paradigma que vai além da simples conformidade com regulamentações ambientais. Engenheiros agora projetam considerando o tempo de ciclo de vida dos produtos e processos, buscando reduzir impactos ambientais em cada fase, né? Então, como nós falamos aí, a engenharia verde ela promove o design para a reciclagem, que é muito importante essa questão de você utilizar itens reciclados, né? Ou que tenha fácil reciclagem, é, ou até mesmo que tenha uma degradação mais rápida na natureza, né? Que você faz transformações aí
nas matérias-primas para que elas se degradem com maior velocidade na natureza sem prejudicar, né, o solo, o lençol freático, né? E tem uma eficiência energética adequada e reduções das emissões de CO2, né? Transformando desafios ambientais em oportunidades para inovação e também diferenciação do mercado, né? Então, produtos que são recicláveis, produtos que têm uma eficiência energética maior, que têm uma baixa emissão de CO2, por exemplo, né, eles são produtos que têm uma diferenciação no mercado, são produtos que são mais adequados para o mercado. E aí a gente, de forma consciente, a gente também deve priorizar esse tipo de produtos, tá? Que são importantes aí para o desenvolvimento nosso, ok? Então, a aplicação prática dos fundamentos, né? A construção de uma ponte exemplifica perfeitamente a integração dos três pilares fundamentais da engenharia. Você tem a parte de equipes multidisciplinares que trabalham em conjunto para desenvolver soluções que equilibrem o desempenho técnico, né? Viabilidade econômica e responsabilidade ambiental. Então, o que é o desempenho na construção, né? Falando novamente aqui da civil, né? Cálculos estruturais rigorosos e simulações computacionais garantem a segurança da ponte sob diferentes condições de carga e fenômenos, né? Fenômenos naturais, como ventos fortes e terremotos, ok? Então a gente precisa ter aí fazer construções aí adequadas para cada ambiente, para cada local, né? Aqui no Brasil, como a gente não tem terremotos, então as nossas construções elas não precisam ter um dimensionamento tão robusto, né? Agora existem países que têm uma incidência muito grande de terremotos que precisam de uma construção civil, de um projeto muito mais robusto, muito mais detalhado, que absorva situações aí críticas aí como furacões e terremotos também, tá? Nós temos também a análise econômica, que vem a ser aí a análise econômica, né? É a escolha de materiais, métodos construtivos e cronograma de execução, considerando tanto o investimento inicial quanto os custos de manutenção ao longo da vida útil da estrutura, tá? Então, você escolher materiais adequados, métodos construtivos mais adequados, ter um cronograma otimizado, isso é importante para você reduzir seus custos, ok? O impacto ambiental também, né? São estudos detalhados que avaliam e minimizam o impacto da construção no ecossistema local, incluindo medidas para proteger a fauna aquática e preservar também a qualidade da água, ok? Então, você, quando faz uma construção de uma ponte, por exemplo, você precisa observar, né, de não destruir tanta fauna, né? Na verdade, você precisa preservar, né? Não destruir. Eu acho que isso aí não pode nem ser cogitado, né? De preservar a fauna, a flora, né? E os afluentes de água aí, rios, córregos, né? Isso tudo precisa ser observado aí, precisa ser guardado aí de certa forma, né? Resguardado de certa forma, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente tem aí a aplicação técnica, né, que é a capacidade de aplicar conhecimentos avançados de matemática, ciências, e princípios de engenharia para resolver problemas complexos, né? A gente tem a experimentação, que é a habilidade de projetar e conduzir experimentos, analisando e interpretando dados com precisão científica. A gente tem um pensamento crítico, né, que também é uma característica aí dos engenheiros, né, que é a aptidão de identificar, formular e solucionar problemas através de análise lógica e abordagem sistemática. E a comunicação, né? Capacidade de comunicar ideias técnicas complexas com clareza e trabalhar de forma efetiva em equipes multidisciplinares, né? Então, essas habilidades fundamentais compõem o núcleo de formação e práticas da engenharia, né? Transcendendo especialidades específicas. O desenvolvimento contínuo dessas competências é essencial para que engenheiros possam enfrentar os desafios tecnológicos e sociais cada vez mais complexo no mundo contemporâneo. Então, aplicação técnica, experimentação, pensamento crítico, comunicação, são todas habilidades que nós, engenheiros, precisamos ter, né, para que a gente seja considerado um bom profissional hoje, nos dias atuais, né? Que a gente tem desafios aí que são rotineiros, são diários, né? E a gente precisa estar sempre vencendo esses desafios, ok? Então, essa primeira parte a gente vai concluir aqui, tá? A gente concluindo essa primeira parte, né, a nossa jornada, né, através do fundamento da engenharia, nos revela não apenas que um conjunto de técnicas e conhecimentos, ele não mostra só isso para a gente, mas mostra também uma filosofia completa, né, para abordar e resolver os desafios mais complexos da humanidade, tá? Então a gente tem uma evolução que ela é contínua,
A engenharia evoluiu constantemente ao longo da história para atender demandas da sociedade, ok? A engenharia, ela se adapta às mudanças tecnológicas e sociais com foco em inovação e eficiência. Essa capacidade de adaptação da engenharia, pessoal, permite que ela continue relevante e essencial mesmo em um mundo em rápida transformação. Então, o engenheiro, né, ele é um profissional que ele é bem quisto aí no mercado, né, porque está evoluindo, né, junto com a sociedade, tá? Ele está progredindo junto com a sociedade, tá? Então, ele está também com pensamentos novos, com inovações, né? Está buscando coisas mais sustentáveis, mais otimizadas, com baixo custo, maior produtividade. Então, a gente, como engenheiro, nós temos que ter uma evolução contínua, uma melhoria contínua aí no nosso modo de pensar, agir, né? Melhorar também nossas habilidades aí, que são muito importantes, ok? Pilares fundamentais aí, né, para os fundamentos, né? Combinam desempenho, economia e sustentabilidade em equilíbrio dinâmico, que orienta todas as decisões, ok? É, e projetos bem-sucedidos. Estes três pilares se complementam e se reforçam mutuamente, ok? É, garantindo soluções que são tecnicamente robustas, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, né? Então, esses três pilares aí, né, desempenho, economia e sustentabilidade, eles são dissociáveis, não tem como separar esses caras, né? Você precisa manter sempre eles juntos aí, porque são pilares fundamentais aí do engenheiro, ok? A gente tem também a nossa responsabilidade profissional, que é, né, a aplicação ética e responsável dos conhecimentos de engenharia é fundamental para quê? Para garantir que o progresso tecnológico beneficie toda a sociedade de forma sustentável. Então, a gente busca beneficiar toda a sociedade de forma sustentável. Então, os engenheiros têm o dever de considerar implicações ao longo do prazo do seu trabalho, promovendo o bem-estar social e também a preservação do meio ambiente. Ok? Então, para essa primeira parte, a essência da engenharia, a gente tem essas referências bibliográficas, tá? Nós vamos passar agora para a segunda parte, que a gente fala da abordagem dos problemas dentro da engenharia, né? Então, a engenharia ela representa a aplicação sistemática do conhecimento científico para a resolução de problemas práticos, ok? Já vimos um pouco sobre isso também, né? Este curso vai explorar os fundamentos fundamentais que guiam a prática da engenharia e as metodologias estruturadas e utilizadas por engenheiros para abordar desafio complexo. Então, preparamos um conteúdo abrangente que percorre desde a definição básica da engenharia até as tecnologias emergentes que moldam o seu futuro, oferecendo uma visão completa sobre os problemas, sobre como os problemas são transformados com soluções concretas, ok? Então vamos fazer uma introduçãozinha aqui, né? Solução de problemas, né? A engenharia constitui a base para a solução de problemas técnicos e sociais em diversas escalas, desde de dispositivos cotidianos até infraestruturas complexas que sustentam as cidades inteiras, tá? A gente tem a parte também da aplicação científica, que utiliza princípios científicos, matemáticos e empíricos, né, que é o nosso conhecimento próprio, né, que a gente adquire durante a nossa jornada de trabalho, né, ou nossa jornada social, né, para criar, melhorar e proteger ambientes, produtos e sistemas que beneficiam a sociedade como um todo. Então, uma quantidade de princípios científicos, matemáticos e aqueles conhecimentos que nós adquirimos durante a nossa vida, né? A nossa vida pessoal, nossa vida profissional, esses três itens aí, eles nos ajudam a criar, melhorar e proteger o ambiente, tá? Eles beneficiam a nossa sociedade de uma forma geral, tá? Temos também a questão do impacto social, né, que transforma ideias em realidade por meio de metodologias estruturadas, gerando soluções que melhorem significativamente a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento econômico de uma nação. Ok? Então vamos lá. Vamos falar aí da definição de engenharia, né? O conceito de engenharia, né? O conceito fundamental, né? A engenharia pode ser definida como aplicação sistemática e criativa de conhecimentos científicos e matemáticos para desenvolver soluções eficientes para problemas técnicos, econômicos e sociais. Já até falamos um pouco sobre isso, né? Então, a engenharia ela é uma aplicação dos conhecimentos técnicos que nós temos para a resolução de problemas, ok? Ramos principais da engenharia, né? Nós temos aí a engenharia civil, que ela trata de quê? Trata de infraestrutura, construções,
obras públicas, né, e entre outras coisas, tá? Engenharia elétrica, ela trabalha com sistemas elétricos, eletrônicos e de comunicação. Engenharia mecânica, ela trabalha com máquinas, equipamentos, sistemas mecânicos. Engenharia química, ela trabalha com processos químicos industriais. Não apareceu aí na lista do autor, né? Mas a engenharia de produção também, né? Ela trabalha com melhoria de processos produtivos, desenvolvimento de produtos, trabalha com gestão de qualidade, trabalha com engenharia de processos, que são departamento de métodos e processos e tempos, né? Que são muito importantes aí para manter o fluxo de processos, manter as fábricas funcionando, né? De forma adequada, ok? Então, alguns princípios comuns, né? Apesar de diferenças entre os diversos ramos, todos compartilham os princípios fundamentais da análise, projeto, experimentação e otimização, formando um corpo unificado de conhecimento prático, né? Então, as engenharias, de uma forma geral, ela tem módulos que são comuns entre elas, né? Então, os módulos de cálculo, química, física, né? De programação, né? São conteúdos que são comuns justamente para instigar a gente, né? Esse conhecimento científico, né? Matemático, né? Para a gente poder ter esse conhecimento bem enraizado, né? Na gente, né? Bem cauterizado na nossa cabeça, para que a gente possa o quê? Ter soluções práticas aí. Quando vê um problema, com todo o conhecimento que você tem, você já consegue formular uma solução prática para esse tipo de problema, ok? Então, qual que é o papel do engenheiro, pessoal? Então, o engenheiro tem algumas funções aí dentro das empresas aí que são vai de simples até complexa e são bem variadas, né? Então, identificação do problema. O engenheiro diagnóstico, ele faz o diagnóstico, né, de situações problemáticas, define requisitos claros e estabelece parâmetros de sucesso para as soluções propostas. Então, ele identifica o problema, tá? Ele define requisitos, né, e soluções para aquele tipo de problema. Tá? Então, essa é um dos papéis aí do engenheiro. Ele faz análise de viabilidade. O que é isso? Ele avalia custo, segurança, desempenho técnico e ambiental de cada alternativa, garantindo que a solução seja economicamente viável e sustentável. Então, na nossa formação de engenharia, né, a gente tem aula de custos, né? A gente tem aula de segurança, a gente tem aula da parte técnica, né? A gente tem aula de sustentabilidade e meio ambiente, né? Para que a gente consiga o quê? Ter o conhecimento básico para que a gente possa fazer soluções que sejam econômicas e sustentáveis, tá? E também tem um viés técnico aí nessas soluções, ok? Temos também a questão do trabalho colaborativo, né? Atua em equipes multidisciplinares, o que é isso? Né? Eu trabalho num projeto onde eu tenho o pessoal da qualidade nesse projeto, eu tenho o pessoal da produção nesse projeto, tenho o pessoal da engenharia de produto, da engenharia de processos, do recebimento, da parte fiscal, contábil, tá? São equipes multidisciplinares, né, que comunicam ideias complexas e integram conhecimentos de diferentes áreas para resolver problemas que são abrangentes, né, que são sistemáticos aí e aparecem em todo o processo produtivo, ok? Temos a questão também, né, da utilização de ferramentas, ok? É, que emprega software de simulação, instrumentos de medição e técnicas de prototipagem para validar e otimizar soluções desenvolvidas. Então, a gente também tem aí o conhecimento amplo aí de softwares de simulação, né? Cada um na sua área, né? Na engenharia de produção, por exemplo, a gente usa o Arena para fazer simulações de processos produtivos, né? Então, é um software bem interessante para simulação, ok? A gente também tem contato com os instrumentos de medição, né, e técnicas que vão fazer a prototipagem do produto, tá? Que o projeto ele leva um produto, né? Um serviço, e a gente precisa fazer a prototipagem, né? Que é um ensaio ali, né? Antes que esse produto seja lançado no mercado. Então, o processo de solução de problemas. Primeiro, você tem que definir o que é o problema, né? Identificação clara dos objetivos, restrições e requisitos do problema, ok? A gente faz também uma pesquisa e análise, né, onde a gente coleta e faz o processamento das informações que são relevantes ao problema, né, e à sua possível solução. Eu costumo dizer que
para fazer a gestão, para gerir, a gente precisa de informações, né? E o que que são informações? São dados, né? Uma planilha de Excel, se você olhar para ela lá com, sei lá, 30 mil linhas, ela não parece ser uma coisa muito boa, né? Mas quando a gente começa a lapidar as informações, fazer um filtro dessas informações e tratar essas informações, né, a gente gera aí coisas que são importantes, e principalmente quando a gente gera gráficos, gera KPIs, né? Que são indicadores, isso aí nos ajuda de uma forma muito grande aí a resolver problemas, ok? Geração de alternativas, que é o desenvolvimento de possíveis soluções. Para você fazer a geração de alternativas, lembra lá das equipes multidisciplinares? Lembra disso? Que elas trabalham juntas nos projetos? Então, essas equipes, pessoal, elas têm uma importância muito grande dentro dessa geração de alternativas. Né? Existe uma técnica chamada brainstorm, que é o que? A chuva de ideias, né? Onde todo mundo está ali fazendo, jogando a sua ideia ali para tentar resolver o problema, tá? Então, esse brainstorm ele é muito importante aí, é uma das ferramentas que é muito utilizada aí para desenvolvimento de possíveis soluções, ok? Seleção da solução. Então, é feita ali uma avaliação, né, e a escolha também da melhor solução, da melhor alternativa, tá? Então, também é tomada a decisão de forma conjunta aí, né? Onde todos vão optar aí pela melhor situação para que vocês possam resolver um devido problema, tá? Vem então a implementação e avaliação, que é a aplicação prática e análise dos resultados, ok? Então, você aplica aquilo que foi pensado como solução, né? E aí você aguarda você espera, né, que o problema seja solucionado. E aí você vai saber se o problema foi solucionado ou não, como? Verificando a análise dos resultados aí, desses possíveis problemas, ok? Então, esse processo, pessoal, ele é interativo e permite aos engenheiros abordar problemas complexos de maneira sistemática, tá? Refinando continuamente suas soluções com base em resultados e feedbacks obtidos durante o desenvolvimento. Ok? Então, prosseguindo, a identificação do problema, né? Então, você tem aí a coleta de dados, os requisitos e restrições e a definição clara, tá? Uma identificação bem executada garante que os esforços sejam direcionados para resolver o problema real, não apenas seus sintomas superficiais, economizando recursos e tempo no processo de desenvolvimento. Então, existe algumas ferramentas da qualidade aí que a gente utiliza para achar qual que é o problema real, o problema da raiz da situação, né? Então, por exemplo, a gente tem o diagrama de Chikawa, né, que é o famoso espinha de peixe, né? Ele nos ajuda aí a encontrar o problema, né, os 5W2H, né, os 5 porquês, né, o ciclo PDCA, né? A gente tem várias ferramentas aí que são utilizadas e nos ajudam de forma eficaz, né, a encontrar o problema, tá? Então, sobre a coleta de dados, né, a fase inicial envolve a reunião sistemática de informações quantitativas e qualitativas, quantitativas referente à quantidade, né? E qualitativas referente à qualidade, sobre o problema, incluindo medições, observações e entrevistas com stakeholders. Stakeholders são aquelas pessoas que estão envolvidas com o problema, tá? Requisitos e restrições. O engenheiro deve compreender profundamente os limites do projeto, como orçamento disponível, aplicações, né, e recursos materiais acessíveis. Definição clara, a formulação precisa do problema orienta todo o processo subsequente, estabelecendo o quê? Métricas objetivas para avaliar o processo e a solução da sua proposta, ok? Pesquisa e análise, então você faz aí o levantamento bibliográfico, né? Que é o que? A consulta de artigos científicos, normas técnicas, patentes e manuais especializados para compreender o estado da arte de soluções existentes. Então, pessoal, toda vez que você tem um problema e você tem uma certa dificuldade em resolver, se você for procurar por soluções desse problema na parte científica, né, em bibliotecas, artigos publicados, teses, dissertações, né, você vai encontrar pessoas que já passaram por problemas parecidos e tiveram ali uma técnica ali, usaram uma solução para aquele tipo de problema, tá? Então, a gente não precisa inventar a roda já foi inventada, a gente precisa saber buscar a informação correta para poder resolver o problema, tá? Investigação experimental, que é a realização de testes preliminares e coleta de dados em campo para validar hipóteses e obter parâmetros realistas das análises subsequentes, ok? Modelagem matemática, que é o desenvolvimento de equações e algoritmos que representam o comportamento do sistema, permitindo simulações e previsões quantitativas. Essa parte da modelagem é muito importante, tá?
porque ela nos ajuda a entender o comportamento do problema, tá? Simulação computacional, a utilização de um software especializado para criar modelos virtuais que antecipam o comportamento da solução em diferentes cenários e condições operacionais. Então a gente fala, lembra que eu falei ali sobre o Arena, que ele faz simulação de processos produtivos? Então, por exemplo, eu mudei o layout da fábrica, né, que é o chão de fábrica. Mudei o layout. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo jogar esse layout lá no Arena, tá? Jogo os tempos que a gente tem de operação, de máquina, e ele consegue me dizer se esse novo layout vai funcionar de forma adequada ou não. Vai ter algum lugar que vai ser o gargalo, né? O que é o gargalo? O gargalo é a minha restrição produtiva, né? Vai mostrar se eu vou ter algum gargalo, se eu vou ter setores que vão ter ociosidade, tá? Então, a simulação computacional ele nos ajuda a prever situações mais difíceis aí para frente, tá? E aí você já toma aí as soluções de forma antecipada, ok? Geração de alternativas, né? Então a gente falou do brainstorm, né? Que é uma técnica criativa para gerar múltiplas soluções potenciais sem julgamento inicial. Então você tem ali várias pessoas jogando ali algumas informações, jogando soluções que podem ser úteis para a resolução do problema. A gente tem a parte do desenvolvimento conceitual, que é a elaboração das ideias mais promissoras com esboços e conceitos preliminares, né? Então você tem ali ideias que são melhores, né? Você vai trabalhar nelas ali para desenvolver essas ideias aí, tá? Prototipagem rápida. O que é isso? É a criação de modelos simplificados para testes de conceito e validação inicial. Então, pessoal, a prototipagem, ela é um pré-produto, né? Um produto ali que você está fazendo, né? Você faz ele em forma de um protótipo, né? Para quê? Para testar a funcionalidade, encaixe, ver se está tudo ok com ele, ok? Então, essa prototipagem ela é muito importante para que você consiga visualizar de forma mais adequada problemas ali no seu produto futuro, tá? Problemas envolvendo o seu projeto. Análise de viabilidade, né, que é a avaliação técnica e econômica de cada alternativa proposta, onde você tem que ver, né, os prós e os contras é, de cada situação que você propõe, ok? Onde vai gastar mais, vai gastar menos, vai demorar mais tempo, menos tempo. São os principais fatores aí que impactam na análise de viabilidade, ok? Durante essa fase, pessoal, é fundamental manter o equilíbrio entre pensamento divergente, gerando muitas opções, e convergente, refinando as melhores ideias, tá? Divergente, você tem opções, ideias diferentes, convergente, ideias iguais, ok? Ou parecidas, ok? Garantindo que soluções inovadoras e práticas sejam consideradas. Então, todas aquelas soluções que são inovadoras e que sejam mais práticas, elas devem ter ali uma consideração maior sobre elas, ok? Lembrando que a inovação é algo que te garante mais tempo de mercado, né? Então, é algo que você tem aí que está atento com relação a isso, né? O produto para ficar mais tempo no mercado, ele tem que ser um produto inovador, né? Um projeto para ser garantido no mercado tem que ser um projeto que inove, que traga soluções melhores, né? Soluções mais condizentes com o nosso cotidiano, mais condizentes com a nossa realidade, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Então, selecionando a melhor, fazendo a seleção da melhor solução, né? Então, a gente tem os critérios de avaliação, tem solução A, B e C, tá? O custo estimado, a solução A tem custo alto, solução B médio, solução C baixo, complexidade técnica, a solução A é baixa, a B é média, a C é alta, o tempo de implementação, né, da solução A é curto, do B é médio, do C é longo, a eficiência energética do A é média, do B é alta, do C é média, a durabilidade do A é alta, do B é alta e do C é média, né? A escolha, né, é uma forma também de você tentar aí entender cada um aí das suas soluções, né, determinando alguns critérios de avaliação, tá? Então, galera, a escolha da solução ideal frequentemente envolve compromissos entre diferentes critérios, tá? Então, aqui a gente está usando quais critérios que a gente utiliza aqui? Custo, complexidade técnica, tempo de implementação, eficiência energética e durabilidade, que são itens que são importantes, tá? O método de decisão multicritério, como matriz de comparação ponderadas, ajudam a avaliar sistematicamente cada alternativa, considerando a importância relativa de cada requisito. Simulações computacionais, testes de protótipos e análise de riscos
complementam o processo decisório, minimizando a possibilidade de falhas durante a implementação. Ok? Então, implementação e avaliação, né? A implementação bem-sucedida, pessoal, depende de uma abordagem metódica e disciplinada, tá? Após a implementação, a avaliação sistemática de desempenho da solução em condições reais é essencial para validar o seu sucesso e identificar oportunidades de melhoria para futuras interações, ok? Então, você tem a avaliação contínua, que é o monitoramento e análise do desempenho da solução implementada. Você tem aí ajustes e otimização, que são refinamentos e melhorias com base no feedback operacional. Você tem também a implementação controlada, que é a execução estruturada do plano, seguindo cronogramas e protocolos. Você tem também a documentação detalhada, que é um registro completo de especificações, procedimentos e materiais, tá? Então, todos esses itens aí são importantes aí para avaliação, ok? Desafios que nós temos aí na engenharia. Um dos desafios maiores que a gente tem é a sustentabilidade, né? Que é o desafio de desenvolver soluções que minimizem o impacto ambiental enquanto atendem às necessidades da sociedade, tornando-se cada vez mais crítico, né? Que a sociedade ela se torna cada vez mais crítica, né? Então, você tem a redução da pegada do carbono, conservação de recursos naturais, ciclo de vida completo dos produtos, né? Você tem também os avanços tecnológicos, a rápida evolução tecnológica exige o quê? Exige o quê? Uma constante atualização e adaptação dos profissionais e metodologias, tá? Então, você tem uma miniaturização dos componentes, os componentes vão ficando cada vez menores, né? Nessas placas eletrônicas, né? Integração de sistemas complexos e obsolescência acelerada, né? Que é o que é um produto obsoleto, né? É um produto que não está mais sendo vendido, não tem mais funcionalidade adequada aí, tá? Então, o avanço tecnológico faz com que produtos que não são tão antigos assim, não são tão velhos assim, eles ficam obsoletos de forma mais rápida, tá? Então, o avanço tecnológico tem uma vantagem, mas ele cria uma desvantagem muito grande aí, ok? Nós temos também a limitação econômica, onde orçamentos restritivos e pressões de mercado frequentemente impõem limitações significativas ao desenvolvimento de soluções ideais. A gente tem a otimização de custos, viabilidade comercial e a competitividade global. Tecnologias aplicadas aí na engenharia, né? Você tem inteligência artificial e automação. Algoritmos como machine learning e sistemas autônomos revolucionam os processos de projeto e otimização, tá? Permitindo análises complexas de grandes volumes de dados e automação de tarefas repetitivas, aumentando significativamente a produtividade. Então, a inteligência artificial, pessoal, ela deve ser considerada um braço direito aí para o nosso processo produtivo, né? Porque ela faz muito mais rápido algumas análises, ela faz trabalha com um grupo de dados grandes, gigantesco, com uma facilidade muito grande. Isso é uma vantagem competitiva para nós, ok? Impressão 3D e manufatura aditiva, né? Técnicas de prototipagem rápida e produção personalizada transformam o desenvolvimento de produtos, possibilitando geometrias complexas, antes impossíveis, e reduzindo drasticamente o tempo entre concepção e fabricação. Então, impressão 3D e manufatura aditiva são coisas que aceleram o processo produtivo aí, tá? Principalmente essa questão da concepção de um produto novo, de um projeto novo, ok? Materiais inovadores, a nanotecnologia, compósitos avançados e biomateriais oferecem propriedades superiores com maior resistência, com menor peso, condutividade melhorada e compatibilidade biológica, expandindo as possibilidades de design em todos os campos da engenharia. O futuro da engenharia, pessoal, como que será o futuro da engenharia? A gente vai ter uma economia que ela é circular, né? Um percentual de novos projetos do engenheiro que implementarão princípios de economia circular até 2030, conforme estimativas e organizações setoriais. Automação, proporção de tarefas de engenheiro de engenharia, né? Que poderão ser automatizados ou assistidas por inteligência artificial na próxima década, segundo pesquisas recentes. Interdisciplinaridade, aumento previsto da demanda por engenheiros com formação interdisciplinar, combinando conhecimentos técnicos com áreas como biologia, computação e design. O futuro da engenharia será marcado pela capacidade de adaptação a desafios globais, como mudanças climáticas, crescimento populacional, novas metodologias de projeto, simulação avançada e colaboração virtual, transformarão radicalmente
a prática profissional. Nós vamos ter que nos adaptar a isso, ok? E concluindo aí essa segunda parte do nosso material, né? Tem a questão da importância social, que a engenharia desempenha um papel fundamental na sociedade moderna, sendo responsável por infraestruturas, tecnologias e sistemas que sustentam a nossa qualidade de vida e o nosso desenvolvimento econômico. Passa também pelo pensamento crítico. A solução eficiente de problemas requer pensamento crítico, metodologia estruturada e constante inovação, que são características centrais na formação e na prática da engenharia. Exige também de nós uma formação contínua, né? Ah, me formei em engenheiro, tá tudo bem, não vou fazer mais nada, né? Você precisa de fazer pós-graduações, fazer reciclagens, de entender um pouco mais as novas tecnologias, né? Entender como que elas têm transformado o nosso mundo e o nosso cotidiano, tá? Então, o futuro dependerá cada vez mais da formação, de formação de engenheiros capacitados, com habilidades técnicas e sociais para enfrentar os problemas complexos aí, globais emergentes, tá? Então, à medida que a tecnologia avança e os desafios se tornam mais complexos, a engenharia vai continuar evoluindo, mantendo seu compromisso essencial com a melhoria da sociedade através da aplicação criativa e sistemática do nosso conhecimento científico, ok? Então, aqui está nossas referências, né? Que são utilizadas aí para essa aula de hoje, né? Além disso, a gente tem algumas normas técnicas da ABNT que devem ser, e algumas NRs que devem ser também observadas, ok? Então, pessoal, nós vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, né, e mandar um forte abraço para vocês e aguardo vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais.